Por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagremo-nos, então, nós e nossas famílias, a São Miguel Arcanjo, por meio desta consagração. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Rezemos também, invocando a Rainha dos Céus, Nossa Senhora, que é Rainha dos Anjos, para enviar os santos anjos que estão sobre suas ordens para nos proteger. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Permaneceremos reunidos em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quem vai chegando, pode ir chegando aqui mais perto, ainda tem vagas por aqui, né, para você acompanhar aqui essa nossa conversa. E você que está acompanhando pela live da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Meu nome é Ciro, eu sou aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, atualmente estou na Pastoral Familiar como responsável pelo serviço à vida da paróquia e há 9 anos que juntamente com a minha esposa Rose, nós fazemos a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Graças a Frei Gilson, né, e tantos outros, hoje essa Quaresma ela é conhecida. Mas essa Quaresma é algo muito antigo da nossa igreja, que remota-se lá no tempo de São Francisco de Assis, que foi o primeiro que criou esse costume de rezar 40 dias
em honra a São Miguel Arcanjo. Há 9 anos a gente reza essa quaresma e, alguns anos atrás, a gente recebeu, né, uma graça muito forte, que, por causa disso, todos os anos a gente sempre propaga a devoção a São Miguel Arcanjo. E, este ano, a gente escreveu um livro contando a história de São Miguel. Porque nós percebemos que muita gente tem a imagem de São Miguel em casa, reza o texto de São Miguel, mas não conhece a história do santo. Então nós escrevemos este livro para contar para as pessoas um pouco da história de São Miguel Arcanjo. Porque para amar, nós temos que conhecer. E quanto mais você ama, ou melhor, mais você conhece, mais você passa a amar. Então, a gente escreveu esse livro, estamos divulgando nas comunidades, né? Semana passada eu estava na paróquia de Nossa Senhora da Conceição com essa mesma palestra. Próxima quinta-feira vou estar lá na comunidade Santa Terezinha, bairro Floresta, também com essa palestra às 19 horas, e tem outras comunidades que já nos convidaram e outras paróquias para a gente ir lá contar um pouco da história de São Miguel Arcanjo. Toda essa palestra, essa conversa que nós vamos ter aqui, ela está neste livro. São as primeiras 35 páginas do livro. Não dá para a gente falar tudo, mas as primeiras 35 páginas é o roteiro desta palestra que nós vamos ter aqui. E este livro, tanto quanto essa palestra, está toda fundamentada na doutrina da nossa Igreja Católica. Principalmente naquilo que a Igreja coloca como uma disciplina chamada angiologia, que dentro da teologia católica nós temos várias divisões, né? Nós temos a Mariologia, que são os estudos sobre Nossa Senhora, tem a Angiologia, que é o estudo sobre os anjos, e tantos outros estudos diferentes. Esse livro e essa palestra estão fundamentados no Catecismo da nossa Igreja Católica, na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, tanto Antigo quanto Novo Testamento. Está fundamentado também na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, também em um livro escrito por Padre Antônio Fortea, é um espanhol, conhecido como o maior demonólogo da atualidade, e também em um curso que nós fizemos no site Padre Paulo Ricardo. Tudo isso serviu de base para a gente poder escrever o livro e também montar as palestras sobre São Miguel Arcanjo. Creio que muito do que eu vou falar aqui são coisas que vocês não conhecem, mas saibam, isso não é coisa da minha cabeça. Isso é doutrina da nossa igreja, que a gente faz questão de espalhar para que mais a gente se aproxime de Deus e dos santos através daquilo que a nossa igreja tem a oferecer. E hoje, essa palestra também tem uma razão muito especial. A nossa paróquia está organizando o primeiro encontro das crianças com Cristo. E para realizar esse encontro, que vai ser o pontapé inicial de um projeto de evangelização que nós vamos fazer com todas as crianças da nossa paróquia, a gente precisa de fundos, né? São 2 dias de retiro com 30 crianças da nossa paróquia, então a gente precisa de recursos, vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter vários momentos. Então, você que está nos acompanhando pela transmissão da Pascom, da página da nossa paróquia, aqui no canto tem um QR Code. Você pode fazer a sua doação com quanto você puder. R$1, R$2, o quanto você puder colaborar. A gente vai agradecer, o pouco com Deus é muito. Colabore para que este encontro possa acontecer, que com a graça de Deus, um dia, alguma criança da sua família também vai poder vivenciar esse encontro e passar também por todo esse acompanhamento que a nossa paróquia está fazendo. E outras paróquias também já querem nos copiar com a graça de Deus e também realizar este encontro. Então colabore, garanto que vai nos ajudar. Qualquer quantia é de muita ajuda. E vocês que estão aqui nos acompanhando presencialmente, lá atrás tem um ponto de uma rifa que também é em prol do encontro. A gente vai sortear aqui, só com quem está na palestra, 2 kits religiosos que tem o nosso livro, com a história de São Miguel Arcanjo, com o texto dos anjos e também um devocionário a São Miguel, né? Após a palestra, a gente vai ter um intervalozinho, você compra lá a rifa. O ponto da rifa é apenas R$1. Então, quanto mais você comprar,
mais chance de ganhar. E mais você colabora com a nossa igreja para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, após aí o encontro, a gente faz esse momento. Então, para início de conversa, você que está nos acompanhando, não esqueça, compartilhe, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue cada vez a mais pessoas. Para início de conversa, eu tenho aqui quero fazer aqui uma pequena dinâmica aqui com vocês. Eu preciso de 2 pessoas para vir aqui na frente, só para segurar um cartaz. 2 pessoas, rapidinho. Não se preocupe, não é para falar. É só para segurar. Ótimo. Você segura esse e você segura esse. Mostre ali para o povo. O pessoal aí da Pascom vão trabalhar, vão ter que ficar mexendo aí na câmera. Na opinião de vocês aqui, qual dessas 2 imagens parece mais com um anjo? Essa primeira aqui ou essa segunda? A primeira? Alguém disse ali que é a segunda. Quem acha que é a primeira, levanta o braço. Essa daqui. Quem acha que é a segunda? Muito bem. Alguns da segunda já tem o livro, já sabe a pegadinha. Bem, vamos ver aqui na palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 1:15, o profeta Ezequiel vê o céu, vê um anjo. E ele diz o seguinte: eu olhava para eles e vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Era a aparência das rodas e sua estrutura reluzia como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Essa descrição está parecendo mais com quem? Com essa primeira ou com essa segunda? Vários aros em torno dele e havia muitos olhos ao redor. Está parecido mais com a segunda, né? Essa descrição é a descrição dos tronos, né? Que é um tipo de anjo. Pode sentar, pode levar o papel. Muito obrigado aí o casal que nos ajudou. Pois bem, quando nós, Pascom vai ter que se mexer. Quando nós falamos de anjo, a gente tem que olhar, né, para aquilo que é a tradição da nossa igreja. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente observa o seguinte: toda vez que um anjo aparece, a primeira coisa que o anjo fala é assim: não tenha medo. Não tenha medo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, com exceção uma: quando o anjo aparece disfarçado. Às vezes o anjo aparece disfarçado de homem, mas quando ele aparece na forma de anjo, todo mundo diz, ou melhor, o anjo fala: não tenha medo. Se você vê um meninozinho gordinho, bonitinho, com asa, como na imagem aqui, você vai ter medo? Não vai. Agora, se você vê este ser enorme, cheio de olho, totalmente diferente, coisa de outro mundo, aí você se espanta, dá vontade de correr. É mais ou menos essa a visão que os antigos profetas tinham quando eles viam um anjo. Mas por que a figura angélica muitas vezes é retratada como essa criatura fofinha, bonitinha? Para ressaltar o amor dos anjos, para ressaltar para nós que o anjo, ele não nos assusta, ele não vem nos fazer mal, ele só vem nos fazer bem. Então, por isso que se a gente vesse uma figura, né, meio que assustadora, desse ser com um monte de olho, acabaria nos gerando um pouco de afastamento. Então, na Idade Média, que a devoção aos anjos cresceu muito, começaram então a desenhar os anjos como essas criaturas mais bonitinhas, exatamente para que as pessoas criassem uma afinidade com os anjos, para que as pessoas rezassem pelos anjos. Mas, de fato, toda vez que um anjo aparece, ele aparece de forma diferente. São Tomás de Aquino, ele nos dá algumas características dos anjos. Primeiro, os anjos, eles são puros espíritos, de modo então que eles não têm corpo. Como os anjos não têm corpo materiais igual nós, os anjos não comem, os anjos não dormem, os anjos não sentem frio, sede, calor, os anjos não se cansam, eles não precisam descansar.
E, além de tudo, né, os anjos, eles são seres extremamente inteligentes. Também, a própria Sagrada Escritura mostra isso, os anjos, eles são imortais. Significa que eles não morrem. Aconteça o que acontecer, ele vai continuar existindo. E aí essa é uma grande diferença de Deus para os anjos. Os anjos são imortais. E Deus é imortal? Não, Deus não é imortal. Deus é eterno. O que é um ser eterno? O que é um ser imortal? É um ser que nasceu e nunca vai morrer, e não morre. Deus é eterno porque ele nunca nasceu e nem nunca vai morrer e sempre existe. Este é o nosso Deus, né? O Criador de todas as coisas. Já os anjos não. Eles nasceram, em determinado momento da história, passaram a existir, depois não. A partir de então, eles não deixam mais de existir. Se vocês estiverem escutando o barulho, gente, o pessoal da transmissão é o pessoal aí da política que está passando. Espero que quando eles passarem aqui do lado da igreja, eles respeitem e dêem uma baixadinha no som, né? Outra característica do anjo: o anjo não precisa de tempo para se locomover. Ele pode estar em um momento em um lugar e em outro momento ele pode estar em outro lugar. Nós que temos corpo, para nós sairmos daqui para as nossas casas, a gente precisa de um tempo para esse corpo sair de um local e estar no outro. Os anjos não. Em um momento eles podem estar aqui e em outro momento eles podem estar do outro lado da terra. Outra coisa interessante: para a sua presença estar em um lugar, o anjo, ou melhor, para ver um local, o anjo não precisa estar naquele local. Nós conseguimos fazer isso através de aparelhos. Por exemplo, pela televisão, hoje em dia até pelo smartphone, pelo celular, você consegue ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Os anjos têm essa capacidade sem estar em sua presença aqui. Então, nesse momento, nós sabemos que tem o anjo da guarda de cada um de vocês está olhando por vocês. Nós não sabemos se a presença dele, a presença espiritual dele está aqui, mas de onde ele estiver, do céu, ele está olhando por você. E além disso, os anjos têm a capacidade de movimentar as coisas, inclusive materiais, mesmo não estando ali presente. Ele não tem corpo. Então, para o anjo pegar um livro e levantar, ele basta usar o seu poder, que é dado por Deus por natureza. E ele pode fazer isso mesmo a sua presença não estando naquele local. E também ele pode se comunicar. São Tomás de Aquino, ele descreve também que os anjos têm o que ele chama de mensagens inteligíveis. Nós nos comunicamos pela voz. Da minha boca sai um som, que esse som é decifrado por vocês, é a nossa língua, e você entende o que eu estou falando. Os anjos, eles não precisam disso. Eles se comunicam por que São Tomás de Aquino chama mensagens inteligíveis, de modo que um anjo, ele transmite através dessas mensagens, dessa comunicação, mensagens, ele transmite imagens, então ele pode fazer com que o outro anjo veja aquilo que ele quer ver. E ele pode transmitir sentimentos. É semelhante ao que Nossa Senhora fez. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela mostrou o inferno àqueles pastorinhos. Ela fez com que os pastorinhos vissem como era o inferno. Ela não levou eles para lá, mas ela fez como que uma tela aparecesse e eles enxergassem como é o inferno. Essa comunicação, São Tomás de Aquino chama de mensagem inteligível. Por que Nossa Senhora se comunica assim? Porque ela foi coroada rainha dos anjos. Se ela é uma rainha, ela tem que saber se comunicar com seus súditos, com seus servos. Então Nossa Senhora se comunica com essas mensagens. Por isso que Nossa Senhora, quando aparece para uma pessoa, mas só aquela pessoa vê. As outras pessoas não vê. É o poder que os anjos têm de fazer isso. Eles podem escolher se você vê, se você não vê. E, além disso, eles podem transmitir sentimentos. Eles são capazes de transmitir aquilo que eles estão sentindo para as outras pessoas. Para finalizar essa introdução, um detalhe muito importante. Existe uma multidão de anjos que é incalculável. E aí Padre Forteia fala o seguinte: nós sabemos que o número de anjos ele é
ele não é infinito. Existe um número X de anjo. Mas se nós fôssemos contar os anjos de um por um, e nós fôssemos pronunciar este nome, seria mais ou menos assim, 1 bilhão, de trilhão, de quadrilhão, de quiquião, aí ia. A gente passaria a vida toda, mais de 200 anos, só para pronunciar o número correto da quantidade de anjos que existe. Então, existe muitos anjos no mundo espiritual. E aí, o catecismo da igreja nos diz o seguinte: toda vez que Deus cria uma alma, ele designa, ele escolhe um anjo para cuidar daquela alma. E aquele anjo da guarda, ele não se repete. Ou seja, vocês têm um anjo da guarda. Esse anjo da guarda seu, tanto de você que está aqui, quanto você que me escuta, ele é só seu. No dia que você morrer, esse anjo retorna lá para suas funções no mundo espiritual, e ele não vai ser um anjo de mais ninguém. E aí os outros anjos ficam lá esperando Deus enviá-los para cuidar das próximas almas que vai nascer. Então, cada pessoa que existiu, existe, existirá na história da humanidade, tem um anjo da guarda único. Só por aí dá para a gente ter noção que é anjo demais. Existem mais anjos no mundo espiritual do que grãos de areia na terra. Então é muito anjo, minha gente. É anjo que não acaba mais. E aí, entrando aqui para a história do mundo dos anjos, São Tomás de Aquino nos explica que os anjos foram todos criados por um ato único da criação de Deus que não se repetirá jamais. Ou seja, assim como lá no livro de Gênesis, Deus criou o céu e a terra pelo império da sua palavra, quando ele disse assim, que haja a luz, e a luz se fez, que haja os animais se fizeram, que haja a terra, que haja as árvores, e as coisas foram sendo feitas. Do mesmo jeito, Deus disse que hajam os anjos. E pelo império da palavra de Deus, todos os anjos foram criados em um momento único. E quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos todos diferentes entre si. De modo que, assim como nós, todos nós seres humanos somos diferentes. Tem uns que são até parecidos com os outros, né? Mas todos nós somos diferentes. Os anjos também. E dentre os anjos, podemos separar 9 tipos de anjos diferentes, chamados os coros angélicos. Existem os serafins, querubins, potestades, dominações, virtudes, arcanjos e anjos. São 9 tipos diferentes. Cada tipo de anjo tem o seu tamanho, tem o seu poder, tem a sua característica própria e hoje em dia tem a sua função específica no projeto de Deus. E quando Deus criou os anjos, São Tomás também esclarece que naquele primeiro momento, Deus ele não se revelou aos anjos. Os anjos viam Deus como nós enxergamos o sol. Eles já foram criados de forma adulta. De modo que, só para a gente entender bem, não existe esse negócio, São Miguel é filho de quem? Quem é o anjo, a anja, pai de São Miguel? Não existe. Eles foram criados naquele momento, já foram criados como adultos e já foram criados com o que a igreja chama de conhecimento infuso. Nós, quando nascemos, a gente precisa aprender a andar, falar, se comunicar. A gente nasce como uma folha em branco, só com os instintos mais básicos. Os anjos, quando foram criados, já foram criados com um intelecto muito superior ao nosso. Eles já sabiam que eram anjos, eles já sabiam que tinham sido criados por Deus e para Deus, e já sabiam que a felicidade deles consistia em servir e amar ao seu Criador. Só que Deus aparecia para ele como que distantes. Eles viam Deus como se fosse o sol. O sol, quando a gente está com frio, a gente vai para o solzinho, né? Às vezes 6 horas da manhã, depois lá de rezar com o Frei Gilson, a gente, quando o sol está nascendo, a gente vai ali para a varanda se esquentar, né? Mas quando dá meio-dia, que aquele sol está quente, a gente fica procurando uma sombra para se esconder.
Assim eram os anjos com Deus. Eles viam Deus como se fosse uma luz distante. E eles buscavam se aproximar de Deus. Mas aquela mesma luz que atraía os anjos, também os repelia. Havia momentos em que eles se aproximavam, mas eles não conseguiam se aproximar mais. Era como quando você mergulha. Tem hora que você vai mergulhando, mas tem hora que você não consegue mergulhar mais por causa da densidade da água. A densidade do amor de Deus era tão forte que aqueles anjos chegavam em certo ponto, eles não conseguiam se aproximar mais de Deus. O tempo foi passando e em determinado momento os anjos descobriram que o amor fortalecia eles. Os anjos maiores, como os serafins, querubins, eles conseguiam se aproximar mais de Deus. Os anjos, lá os mais fraquinhos, como os anjos e os arcanjos e os principados, eles não conseguiam chegar tão perto de Deus, eles ficavam mais longe. Mas aí, eles descobriram o seguinte: quando eles rezavam, quando eles conheciam mais a Deus, quando eles aumentavam no coração deles o amor por Deus, eles ficavam mais fortes e eles conseguiam se aproximar mais de Deus. E outra coisa muito importante, eles descobriram que quando eles rezavam em conjunto, em coro, essa oração deixava eles mais fortes, ainda mais rápido. É a lei da oração. São Luís Maria Grimond de Montfort, no livro O Segredo do Rosário, ele nos diz o seguinte: quando você reza o terço sozinho, você recebe as graças de um terço. Mas se você junta-se com 30 pessoas para rezar, você recebe a graça de 30 terços. Porque o amor não divide, o amor multiplica. Essa é a lei da oração. E assim os anjos, quando descobriram isso, que rezar em grupo fazia com que eles todos ficassem mais fortes e pudessem avançar mais no amor de Deus, então eles organizaram as primeiras liturgias. E aí começaram a se juntar de acordo com seus coros, e aí começaram a louvar a Deus e buscar a Deus e fazer oração, e começaram cada vez mais a se aproximar. E aí você imagina aquela grande, gigantesca procissão que aos olhos humanos parece infinita, de muitos anjos, na frente os serafins, depois os querubins, e eles marchando, cantando, louvando a Deus, e à medida que eles vão cantando, louvando, eles vão se aproximando cada vez mais, e vão ficando mais forte do amor e se aproximando cada vez mais de Deus, e assim eles foram andando. Aí eu pergunto a você, você que está na transmissão, pode colocar aí no comentário, vocês que estão aqui, quem vocês acham que era o anjo mais forte, que chegava mais perto de Deus? Quem é que dá um chute aí? A gente conhece o nome de alguns anjos, né? Pois bem, você aí que está na transmissão, sabe qual é o anjo mais forte, aquele anjo que chegava mais longe de Deus? Um anjo que hoje em dia nós conhecemos ele com outro nome, mas o nome dele, de criação, era Lúcifer. Lúcifer foi o anjo mais poderoso em natureza criado por Deus. Ele era tão poderoso, mas tão poderoso, tão belo, que ele recebeu o nome de Lúcifer, que significa o portador da luz. Porque era aquele que chegava tão perto de Deus, e ele ia tão adiante, à frente dos outros serafins, que era a classe mais poderosa dos anjos, que os anjos tinham hora que nem conseguiam enxergar ele. E assim eles foram rezando e avançando. São Miguel, ele fazia parte lá atrás do coro dos arcanjos, mas conta-se que ele cresceu muito na oração. E em determinado momento ele já deixava os seus irmãos arcanjos para trás, e ele tinha força para acompanhar os próprios serafins, de tanto amor que ele cresceu para com Deus. O tempo foi passando, os anjos foram avançando em direção a Deus, e aí em determinado momento eles descobriram o seguinte: eles descobriram que aquele sol que englobava, que para eles parecia Deus, não era Deus.
aquele sol que os atraía, aquela luz repleta de amor, que era tão poderosa e tão potente que eles achavam ser Deus, não era Deus. Na verdade, aquela luz era apenas o véu que encobria Deus. E aí, naquele momento, eles perceberam: se o véu que encobre Deus é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, então Deus é algo muito superior a isso, e por ser tão superior, é impossível a nós anjos chegar até Deus. Quando eles chegaram a esta conclusão de que era impossível chegar até Deus, então, pela primeira vez na história do mundo angélico, Deus falou a eles de modo solene. E Deus falou a eles, já havia falado antes em oração, né? A gente, você que me escuta, que tem uma experiência de oração, talvez você já tenha escutado a voz de Deus no seu coração, o Espírito Santo, Jesus, né? Tudo é Deus, já tenha escutado algo na sua oração. Mas uma coisa é você escutar Deus no seu coração, alguns anjos já tinham escutado. Outra coisa é você escutar Deus falando de modo solene. Conta-se que todos os anjos ficaram parados, ficaram impressionados com aquela voz de Deus, que falava ao mesmo tempo num tom muito poderoso, mas que transmitia um poder enorme e ao mesmo tempo transmitia um grande amor. E Deus revelou para eles o seguinte: Ele revelou que os amava e que Ele não tinha se revelado a eles porque Ele era tão maravilhoso, tão poderoso, que quando um anjo olhasse para Ele, olhasse para a sua essência divina, a partir daquele momento seria impossível para esse anjo não amá-lo com toda a força, com toda a razão e com todo o entendimento, perdendo assim a sua liberdade. Deus é tão maravilhoso que quando você olha para a essência de Deus, é impossível você não amá-lo com todas as suas forças. É uma visão que transforma a sua alma por toda a eternidade. Por isso que aos santos que já estão no céu, é impossível pecar, porque eles já viram Deus na sua essência. A Santíssima Trindade, os três juntos, formando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo ao mesmo tempo um só Deus. Uma visão que é um mistério para qualquer ser compreender. Eles viram, e ao ver este amor, o coração deles se tornou tão apaixonado, tão entregue a Deus, que a partir daquele momento os santos e os anjos que tiveram essa visão, é impossível eles cometer o menor pecado que for. O catecismo da nossa igreja chama isso da visão beática. Aí Deus revelou aos anjos o seguinte: mas para que vocês possam ter esta visão, vocês precisam primeiro provar o amor de vocês por mim. E para isso, em breve, vocês serão provados no amor. E aí Deus pediu aos anjos que eles rezassem muito para se fortificar na oração, para ser fortes e passar por aquela provação e poder contemplar Deus face a face. O tempo foi passando e os anjos foram rezando. Só que houve, do meio dos anjos, um anjo que não rezou: Lúcifer. Lúcifer, como se achava o mais poderoso, e realmente era por natureza, o mais poderoso dos anjos, aquele que avançava mais, imediatamente pensou: esses que são os querubins, os anjos, os arcanjos, aqueles que estão lá atrás, aqueles anjos fraquinhos, eles têm que se preparar mesmo. Mas eu, que sou o mais poderoso de todos os anjos, eu não preciso me preparar, eu já sou o melhor, o mais forte de todos. Se eu não passar nesta prova, ninguém passará. Então, ele não rezou. Ele não se preparou, ele achava que ele não precisava se preparar para a grande provação dos anjos que viriam. Então, o tempo passou e em determinado momento, Deus falou novamente de modo solene aos anjos. Ele disse o seguinte: eu, Deus Todo-Poderoso, criarei o mundo material. Neles, os seres humanos, feitos à minha imagem e semelhança. Desejo que vocês os sirvam, guardando a vida que darei a eles
e guiando-os até mim. Quando Deus fez essa revelação aos anjos, ele transmitiu aos anjos exatamente o que era o ser humano. Fez com que eles entendessem o que é o ser humano de maneira perfeita. E naquele momento, aquele pedido de Deus para os anjos parecia uma humilhação, parecia um castigo. Porque vocês imaginam, já deu para vocês perceberem que o anjo, ele é um ser muito superior a nós. E aí Deus aparece para esses anjos, seres superiores, e manda eles nos servirem como anjo da guarda, ficar nos guardando nesta vida. Os anjos acharam isso muito estranho. Fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem, a diferença entre nós e uma barata é muito menor do que a diferença entre nós e um anjo. Então, quando Deus mandou os anjos servirem a nós, foi como se Deus chegasse para nós e dissesse assim: olha, eu quero que você cuide daquela baratinha. Eu quero que você sirva aquela baratinha, cuide dela enquanto ela for viva, vá lá cuidando, dê carinho, zele pela vida dela, seja o homem da guarda daquela barata. Já pensou se Deus pedisse isso para você? Você, meu Deus, o que Deus está querendo com isso? O que foi que eu fiz? Por que Deus está tão zangado? Foi isso que os anjos pensaram. Quando Deus fez essa revelação, alguns anjos, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, imediatamente já ficaram de joelhos e disseram: eu o servirei. Teve anjos que ficaram em dúvida. Mas como é? Eu vou servir aos homens? E ficaram. E alguns anjos pensaram assim: já sei, vou olhar para Lúcifer. Lúcifer é o anjo mais esperto, mais poderoso, mais sábio, que melhor conhece Deus. Aquilo que Lúcifer fizer, eu faço. E quando eles olharam para Lúcifer, eles perceberam que Lúcifer não sabia o que fazer. Pela primeira vez na história, o anjo mais esperto, mais inteligente, mais sábio de todos, não tinha resposta e não sabia o que fazer. E não se curvou perante aquela vontade de Deus. O tempo passou. E mais uma vez, Deus falou de modo solene. E aí Deus disse o seguinte: tenho mais a falar a vocês. Eu, Deus Todo-Poderoso, criarei os homens, mas não somente isso. Em algum momento da história, eu me farei homem, viverei no meio deles. Quero que vocês me adorem como Deus que sou, na figura deste homem, o humilde Jesus de Nazaré. E aí daquela luz, que era como o sol, Deus fez sair a imagem de Jesus, a imagem de Deus feito homem. Jesus, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E pediu que os anjos o adorassem ele naquela imagem. Agora, a história da baratinha. Já pensou? Uma pessoa que você ama dizer assim: olha, eu vou me transformar numa barata. E você vai ter que olhar eu virando uma barata. E você vai ter que me adorar como uma barata. Foi isso que os anjos, muito pior até, que os anjos escutaram de Deus. Né? Um homem, Deus vai virar homem, por que Deus vai se humilhar tanto? Porque mesmo se Deus virasse um anjo, isso já seria uma humilhação para ele, porque ele é um ser muito mais poderoso do que nós e vai virar um ser tão inferior, tendo que comer, sentindo dor, tendo que morrer, tendo uma vida, tendo necessidades, tendo que dormir, descansar, coisa que ele vai ter que nascer como uma criança, tendo que ser alimentado por outros homens, cuidado. Não, tem. E naquele momento, quando Deus silenciou, Lúcifer, então, pela primeira vez virou as costas para Deus. E olhando para os anjos, ele, tentando imitar Deus, começou também a falar, dizendo: Deus está nos testando no amor. De fato, eu, Lúcifer, sendo o mais poderoso de todos os anjos, eu amo a Deus. E é exatamente porque eu amo a Deus, eu não aceito que meu Deus, que eu tanto amo, se humilhe deste ponto.
Isso é um teste que Deus está fazendo para conosco. Aqueles que realmente amam a Deus não aceitarão esse desígnio, se revoltarão e não ficarão de joelhos. E aí já começou aquele burburinho. Alguns anjos que estavam de joelhos em oração ficaram de pé e concordaram com Lúcifer. Se eu amo Deus, quero o bem de Deus, eu não vou aceitar que Deus se humilhe a esse ponto. Ele está certo, isso é um teste, Deus está testando o nosso amor. Como eu amo Deus, eu não aceito, eu vou seguir Lúcifer. Alguns anjos foram ficando de pé e não se prostrando diante da imagem de Jesus. São Miguel, São Rafael, São Gabriel e tantos outros anjos continuaram prostrados. Eu obedecerei. E aqueles anjos que ficaram prostrados em adoração, os anjos que já estavam se rebelando contra Deus, olhavam dizendo, aquele dali não vai passar no teste, aquele dali não ama a Deus, quem está certo somos nós, eles estão errados. E aí já começou aquela divisão. O tempo passou e Deus então fez mais uma revelação. Deus revelou o seguinte: o céu já estava dividido e Deus novamente de modo solene falou: passarei 33 anos vivendo no meio dos homens, ensinando sobre seus mistérios e mostrando o caminho para o céu. Mas serei rejeitado e condenado a morrer de uma forma agonizante, pregado em uma cruz. Vocês verão tudo isso acontecer e não poderão intervir. Quero que vocês me adorem como o Cristo crucificado. Todos os anjos naquele momento tinham um amor para com Deus. Imagine você, uma pessoa que você ama, chegar para você e dizer assim: olha, eu vou bem ali e aquele pessoal vai me matar. Você vai ver, mas você não pode interferir, porque eu quero morrer dessa forma. Você vai ter que deixar que isto aconteça, deixar que me matem desta maneira extremamente dolorosa e você vai só ver. Não interfira, porque esta é a minha vontade. Foi isso que que Deus revelou aos anjos. Ele revelou que ele seria crucificado, todos os anjos do céu iriam ver esse momento acontecer e nenhum dos anjos poderia interferir. E aí mostrou a imagem real. Aqui a gente tem as imagens, né? Imagens que representam, mas ele mostrou a imagem real na pessoa de Jesus crucificado e pediu que os anjos adorassem. Quando Deus silenciou, Lúcifer então, nesse momento, se rebelou contra Deus. E aí se virou para os anjos mais uma vez e em tom solene disse o seguinte. Para quem tem o nosso livro, é na página 19. Olha a conversa de Satanás. Queridos irmãos, eu, Lúcifer, maior e mais belo de todos, decidi ajudar vocês. Nosso Deus, infelizmente, ficou louco e exige de nós algo que não é possível de seguir. Sendo assim, é hora de viver a nossa liberdade e buscarmos a nossa felicidade por nós mesmos. Olha a conversa, não mudou muita coisa não, né, para hoje em dia. O maior dom que Deus nos deu foi a liberdade. Usemos esse dom para sermos felizes. Agora vou me afastar para o meu próprio bem desse Deus que só quer me humilhar e fazer sofrer. Convido todos os anjos a me seguirem. Venham comigo, serei seu líder, serei bom com vocês e vou ensinar como serem tão fortes e belos como eu. Veja como não mudou muita coisa, né? A conversa de Lúcifer ainda não muda. Quanta gente não nos critica pela cruz, esse Deus que manda carregar a cruz, esse Jesus, esse sofrimento, tá, e o que é que tu ganha com isso? A conversa dele não mudou, né? Continua a mesma. Naquele momento, Lúcifer então começou o seu discurso. O objetivo dele era fazer com que todos os anjos que ainda estavam de joelho em adoração começassem a segui-lo. E começou então uma batalha no céu. Imagine os anjos que continuavam de joelho, mesmo sem entender.
como Nossa Senhora, né, que teve momentos que ela não entendia e guardava no coração. Mesmo sem entender, muitos anjos ainda ficavam lá de joelhos, rezando, adorando: Senhor, eu servirei, me dá força para servir. Eu não entendo porque tu faz isso contigo mesmo, mas eu vos amo, eu vos obedeço. E aí nisso vinham os anjos rebeldes e ficavam ali do lado: você não ama Deus, você só vai sofrer, esse Deus é mau, vamos seguir Lúcifer é bom, olha como ele é grande, você não chega nem, ele vai nos ensinar. E começou aquela batalha no céu. E Lúcifer continuava falando, e muitos anjos iam ficando de pé, muitos anjos iam se decidindo a seguir, muitos anjos iam sendo convencidos por aquelas palavras. E em determinado momento, em que todos estavam em silêncio, somente Lúcifer começava a tecer inúmeras blasfêmias contra Deus. Uma voz de um humilde arcanjo lá de trás grita assim: Micael, que significa quem como Deus. Quem como Deus? Resposta: ninguém. Quando Lúcifer escutou essa pergunta, ele não podia responder, porque se ele respondesse ninguém, ele estava dando razão a Deus. Afinal de contas, ninguém é como Deus. Ele estava se comparando a Deus. Mas, e se ele dissesse eu sou como Deus, os anjos não eram burros. Os anjos eram muito inteligentes, eles sabiam que Lúcifer não era igual a Deus, não era um Deus. E aí Lúcifer se cala. Todos os anjos ficam: um pequeno arcanjo conseguiu calar a boca do maior de todos nós. E São Miguel não se contenta e fala novamente: Micael, quem como Deus? E Lúcifer, furioso, não pode responder, porque se ele responder, ou ele mente ou ele se entrega para Deus, né? Mostra que ele não é nada. E aí São Miguel, ainda não contente, fala uma terceira vez: Micael, quem como Deus? Como quem diga: não vai me responder não? E aí Lúcifer fica tão zangado, mas tão zangado, que se retira da presença dos anjos. Pela primeira vez na história do mundo angélico, acontece o caminho inverso. Até então, desde a criação, todos os anjos estavam caminhando em direção a Deus. Mas naquele momento, Lúcifer se afasta dos anjos e se afasta mais ainda de Deus. Alguns anjos seguiram Lúcifer e o acompanharam. Outros anjos permaneceram adorando a Cristo crucificado. E outros anjos ficaram em dúvida, mas decidiram ficar onde estavam, junto com São Miguel. São Miguel, então, aproveita que Lúcifer se retirou e aí começa a conversar com os anjos, começa a catequizar, começa a falar do amor de Deus, começa a dizer que ninguém é como Deus, que nós temos que seguir esse Deus que é bom, confie nas promessas, isso é uma prova, vamos ser fiéis. E aí nisso muitos anjos então começam a se curvar, começam a se render e começam a adorar a Deus, e aquilo vai crescendo e os anjos vão permanecendo firmes na fé em Deus, sendo alimentados por São Miguel Arcanjo. Mas infelizmente, aqueles anjos que seguiram Lúcifer também fez a mesma coisa. E começou, longe de São Miguel e mais longe de Deus, fazer a cabeça daqueles anjos. E se colocando no lugar de Deus, fez com que os anjos o adorassem como se fosse um Deus. Então ele viu que ele havia convencido totalmente aqueles anjos a estarem com ele. E naquele momento, do alto da sua soberba, do alto do seu orgulho, ele pensou: agora que eu tenho esses que me seguem, que era mais ou menos um terço dos anjos, eu vou retornar para onde está Miguel, e nós vamos fazer guerra. E aquele anjo que não quiser me seguir, eu vou obrigar, porque eu sou o mais poderoso. Eu serei o Deus de todos os anjos. Então, ele, juntamente com seus anjos, ele vem em direção a Deus. Ou melhor, vem em direção aos anjos para fazer guerra. São Miguel, vendo que eles estão vindo para a guerra, pega seus anjos, bota o estandarte da cruz de Jesus de Nazaré e vai em direção a eles também para fazer guerra. E aí, imagine aquelas lutas medievais, né? De um lado, São Miguel e seus anjos, do outro lado, Satanás, Lúcifer e seus anjos, e eles vão um na direção do outro para briga, para batalha espiritual. Só que quando os dois estão quase entrando em confronto, Deus fala novamente. E quando Deus fala,
os anjos param, né, eles congelam, porque a voz de Deus ela tem um poder incrível. Os anjos param e Deus fala de modo solene: tenho mais uma coisa a vos dizer. Ao terceiro dia eu ressuscitarei, darei aos homens o poder de transformar água e vinho em meu corpo e sangue, que será para eles alimento, e a mulher que eu escolherei para ser minha mãe será coroada rainha do céu, e será a rainha de todos os anjos. E aí naquele momento, Lúcifer então fica furioso, porque ele percebe que será dado a Nossa Senhora um poder muito maior pela graça de Deus, um título, um trono maior do que o dele. Por isso que até hoje o diabo tem muita raiva de Nossa Senhora. Já começou dali a confusão. Por isso que quando ele apareceu, ele não tentou Adão, ele tentou Eva, porque a raiva dele é contra a mulher, principalmente a mulher vestida de sol, que é Nossa Senhora. Você que é mulher, saiba, Satanás lhe odeia. E lhe odeia porque é uma mulher que desde o início já derrota ele, e lá em Apocalipse, no fim dos tempos, é uma mulher que vai pisar na cabeça de Satanás. Só que Deus, que é bondoso e misericordioso, mesmo olhando para essa raiva de Lúcifer, Deus diz o seguinte para Lúcifer: eu, Deus de amor e bondade, dou a você uma nova chance de servir. Arrependa-se, aceite meus propósitos e eu o perdoarei. Caso contrário, será lançado para fora da presença dos meus anjos fiéis, que em breve irão me ver face a face. Estas palavras se estendem a todos os seus seguidores. Lúcifer, então, do alto de sua soberba, diz o seguinte: eu jamais o servirei. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de você. Então, dessa soberba, Lúcifer desistiu de atacar aos anjos bons, atacar Miguel, e se vira contra Deus. E do alto da sua soberba, ele decide atacar a Deus. E aí naquele momento, São Miguel então se coloca na frente de Lúcifer e escuta-se no céu uma risada. Pela primeira vez, Lúcifer ri, mas é uma risada diabólica, uma risada má. E diz o seguinte: você, um pequeno arcanjo, acha que pode me derrotar? Eu que sou o maior de todos os anjos, desde a nossa criação, sendo o serafim mais poderoso, e você que é tão pequeno, um simples arcanjo, acha que pode me parar? São Miguel, com toda a humildade, diz o seguinte: eu sou Miguel, e não faço estas coisas por mim, mas pelo poder de Deus. Retira-se do nosso meio e não mais nos tente contra Deus. De agora em diante será chamado Satanás, que significa divisor, porque dividiu a nossa família. Em nome de Jesus de Nazaré, do alto da cruz, eu te ordeno: afasta-te de nós, Satanás. E naquele momento, São Miguel aponta para o lado, surge no meio dos anjos uma espécie de buraco, por assim dizer, como se fosse um buraco negro, e Lúcifer cai rendido. São Miguel então rende-o na batalha. Por isso que toda a imagem de São Miguel, a maioria das imagens de São Miguel, tem o diabo rendido, né? É para retratar este momento. E aí, rendido por São Miguel, Lúcifer então é jogado contra a vontade, derrotado e jogado nesse buraco. E ele cai. Infelizmente, outros anjos optaram, naquele momento, por entrar na mesma escuridão e seguir Lúcifer. Eles não foram obrigados por São Miguel, eles foram por livre vontade, né? É como naquele filme do Alto da Compadecida, né? Que a pessoa vai porque quer para o inferno, né? A pessoa segue porque quer. Assim foram os anjos. Então, de um a um, eles foram optando por seguir Lúcifer, até que o último atravessou.
Quando o último caiu e sumiu da presença dos anjos, aquela porta desapareceu. E aí Deus, da luz de Deus, do sol que havia, abriu-se um caminho e Deus disse: agora vinde para o local que eu reservei para todos os anjos fiéis, para o meu reino. Os anjos então entraram no céu, entraram para junto de Deus. A cortina, que era como o sol, se abriu, e dessa cortina que se abriu, todos os anjos foram entrando. E o primeiro que entrou foi São Miguel Arcanjo, porque dentre os anjos, ele foi o que mais amava a Deus. E quem ama tem pressa, né? Por isso que São João Evangelista, quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, ele foi correndo, porque ele tinha pressa. São Miguel, quando as portas para Deus se abriram, ele correu. E é por isso que, ao entrar, Deus coroou São Miguel como príncipe dos anjos, como chefe da milícia celeste, e a São Miguel foi dado duas responsabilidades muito importantes que nós rezamos na ladainha. Primeiro, a responsabilidade de receber a nossa alma após a morte. Quando nós morrermos, o primeiro anjo que nós veremos é São Miguel Arcanjo. A nossa igreja explica que a hora da morte é a hora decisiva. É a hora onde será decidido a nossa eternidade. É o nosso destino final. Por isso que em toda a oração da Ave Maria nós rezamos: rogai por nós pecadores agora. Aí Nossa Senhora reza naquele momento. E na hora da nossa morte. Porque é na hora da morte que será decidido o nosso destino final. O nosso destino eterno. E aí é nessa hora que Satanás e seus anjos, eles vêm nos tentar, para tentar nos levar com ele. E quem Deus manda? Deus manda São Miguel, que é o mais poderoso dos anjos, aquele que derrota Satanás. Então Deus manda São Miguel para pegar as nossas almas. Por isso que ele é responsável por receber as nossas almas após a morte. E além disso, São Miguel também é o anjo responsável por tirar as almas do purgatório e introduzi-las no céu. Por quê? Porque São Miguel foi o primeiro que entrou no reino celeste. Então, como ele foi o primeiro que entrou no céu, então ele é responsável por guiar todas as pessoas na primeira vez que entra no céu, quando entra no reino celeste. Essa é a missão de São Miguel. Ao longo da história da humanidade, São Miguel foi coroado também como o protetor do povo eleito. E aí na Sagrada Escritura... Agora não, obrigado. Na Sagrada Escritura nós temos vários momentos em que São Miguel aparece. Por exemplo, quando o povo de Israel precisava ultrapassar as muralhas de Jericó, foi São Miguel que apareceu a Josué e disse a ele: circule durante 7 dias com a Arca da Aliança e a trombeta, e ao 7º dia, quando vocês tocarem a trombeta, os muros irão cair. Na Bíblia não esclarece claramente que é São Miguel, mas ele diz, o anjo diz o seguinte: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E sabemos que esse título foi dado a São Miguel Arcanjo. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, ele teve uma visão de todos os reinos que viriam até o fim dos tempos. E nos últimos reinos, ele viu São Miguel se levantando. De modo que, lá na Bíblia, lá no livro de Daniel, nesta profecia, o próprio profeta Daniel previu o seguinte, profetizou, que no fim dos tempos, a devoção a São Miguel Arcanjo, ela vai se levantar. E é isso que nós estamos vendo acontecer agora. A devoção a São Miguel Arcanjo, ela está crescendo, não só no nosso Brasil, mas ela está crescendo no mundo todo. Quando eu comecei a fazer a quaresma de São Miguel há 9, 10 anos atrás, eu nunca pensei que um dia eu iria ver o padre rezando a quaresma de São Miguel numa transmissão ao vivo numa matriz. Eu nunca pensei que haveria um frade que iria juntar tantas mil pessoas às 4 horas da manhã para rezar a quaresma de São Miguel. E isso há 9 anos atrás, quando a quaresma de São Miguel era totalmente desconhecida. As pessoas não conheciam, mas de uns tempos para cá ela está crescendo e se espalhando no mundo. E isso está profetizado já na Bíblia. No Antigo Testamento,
Toda vez que aparece um anjo que se identifica como príncipe dos exércitos do Senhor, um anjo com uma espada, é São Miguel. E aí nós temos também uma aparição de São Miguel no tempo do profeta Onias, em que o templo de Jerusalém foi invadido por um grande exército. Quando o general invadiu para profanar o templo, o sumo sacerdote entrou em oração, clamando a Deus que não permitisse que aquele templo fosse profanado. São Miguel Arcanjo então aparece em cima de um cavalo e outros 2 anjos ao seu redor, e aquele cavalo a qual São Miguel estava em cima começa a machucar o chefe do exército inimigo. Todo o exército que acompanhava com ele saíram correndo, porque a visão de um anjo assusta. Aquele homem então ficou lá, deitado entre a vida e a morte. São Miguel e os outros 2 anjos desaparecem, e aí o sumo sacerdote então começa a clamar a Deus por a vida daquele homem, porque ele sabia que se aquele líder do exército morresse, iria estourar uma guerra contra Israel, contra aquele exército que era muito poderoso. Então os anjos aparecem uma segunda vez, um dos anjos toca aquele homem que estava quase morto, milagrosamente ele volta à vida, e São Miguel de cima do cavalo diz a ele: agradeça ao sumo sacerdote. Graças à oração dele, o clamor dele, nós voltamos aqui e agimos com misericórdia para com você. E aí os anjos desaparecem, o homem vai embora. Quando retorna para o rei dele, o rei pergunta: o que farei então com Jerusalém? E ele responde: se tivertes um inimigo, manda-o para lá, porque certamente sairá de lá morto ou muito ferido, porque lá existe uma força muito poderosa que o protege. Isso está na Bíblia, no nosso livro História de São Miguel Arcanjo, tem toda essa história detalhada com as referências. No Antigo Testamento ele é o protetor do povo eleito, mas na Nova Aliança, quando Jesus estabelece a sua igreja, São Miguel então se torna o protetor da igreja. E o que é a igreja? A igreja verdadeira somos cada um de nós, que somos batizados. Esse templo, aqui é o templo, né, de paredes, né, que deve ser bonito, adornado, porque essa construção é para Deus. Mas a verdadeira igreja é cada um de nós, que recebemos o Espírito Santo de Deus, batizados, e somos o corpo místico de Cristo aqui na terra. Portanto, São Miguel é o nosso protetor especial. Por isso que Deus deu a revelar o nome de São Miguel Arcanjo, para que nós o invoquemos, porque ele é o nosso protetor, e o protetor da igreja como um todo. Por isso que ao longo da história da igreja, nós temos muitas aparições de São Miguel Arcanjo. A primeira grande aparição de São Miguel aconteceu por volta do século III, quando a igreja passou 3 séculos sendo perseguida pelo Império Romano. Depois de Jesus, os apóstolos e muitas outras pessoas morreram simplesmente por ser cristão, porque o Império Romano não aceitava que adorassem um Deus diferente do Deus do oficial do império, que era o imperador. Então, toda vez que um romano encontrava um cristão, ele matava. Durante 3 séculos isso aconteceu. E como foi que parou essa perseguição? Graças à intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel apareceu então ao imperador Constantino, que estava indo para a guerra, só que nessa guerra ele ia já sabendo que ia perder, porque o exército que estava contra ele era muito mais poderoso, uma vez que o Império Romano tinha sido dividido em 4 subimpérios, em 4 Césares, e 3 desses Césares tinham se unido para derrotar o imperador Constantino. Sabendo que ia perder, ele foi para a guerra, porque se não fosse, a guerra viria até ele, mas ele foi. No meio da viagem, São Miguel então apareceu para o imperador romano e disse: se você usar este sinal, você vencerá. E mostrou para ele a cruz de Jesus. O imperador então mandou fazer o estandarte da cruz e usou o estandarte na frente da batalha. E graças a essa intercessão poderosa de São Miguel, então houve a vitória do Império Romano.
E quando o imperador ganhou, ele se converteu ao cristianismo e tornou a religião católica, a religião cristã, como a religião oficial do império. E 3 séculos de perseguição se tornaram, chegaram ao fim, né? Ele permitiu, quer dizer, que os cristãos, né, pudessem viver a sua fé de forma livre. Isso foi a grande primeira aparição. Aquilo foi tão grande que o imperador mandou até construir uma igreja, né? Construir um altar em homenagem a São Miguel lá naquele local. E ao longo da história, muitas vezes São Miguel aparecia e ele mandava construir uma igreja. Conta-se até que por volta do ano de 1716, São Miguel apareceu a Santo Alberto em sonho e disse a ele: eu quero que você construa uma igreja, e aí mostrou uma ilha naquele local que seja uma réplica do monte que eu tenho em Gargano. Quando o santo acordou, ele não acreditou, achou que era coisa da cabeça dele. O tempo passou, algumas semanas, e São Miguel apareceu de novo. Já vos disse que quero que você construa uma igreja em minha honra naquele local. O santo acordou e espantado: não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, como é que eu vou fazer uma igreja numa ilha? Como é que eu vou levar o material para lá? Não, isso aí vai dar muito trabalho, é coisa da minha cabeça. Uma terceira vez, São Miguel apareceu em sonho já zangado, né? Já meio que zangado com ele por não acreditar. E disse: eu já vos disse, construa uma igreja no local que eu lhe falei, como eu lhe falei, e isso é minha ordem. E para que você acredite, eu vou lhe dar uma prova. Aí no sonho, São Miguel toca na cabeça dele. Quando ele acorda espantado, ele pega aqui na cabeça, não tem sangue, não tem nada, mas ele sentiu uma coisa diferente. Não, foi São Miguel mesmo, tem uma cor diferente aqui. E aí construiu a igreja conforme São Miguel pediu. Alguns anos depois, esse homem veio a falecer e depois ele foi canonizado. O que a igreja faz com a pessoa quando é canonizada? Desenterra o corpo. Vamos desenterrar, vamos fazer aqui as relíquias. E aí quando desenterraram o santo, eles se admiraram porque no crânio do santo havia um buraco. Exatamente no local onde ele disse que São Miguel havia tocado em sonho. Ou seja, aquela expressão cabeça dura, ele foi cabeça dura com São Miguel. Então São Miguel quebrou o crânio dele e fez um buraco exatamente onde ele tocou. E ao longo da história nós temos várias aparições de São Miguel. No nosso livro, né, a gente tem as 7 principais aparições de São Miguel ao longo da igreja. E um detalhe interessante: em cada local, São Miguel mandou construir uma igreja. E no século passado, com os satélites, né, com a modernidade, descobriram-se que essas 7 igrejas que São Miguel mandou construir, ao longo da história, elas formam uma linha reta perfeita que perpassa por 6 países diferentes. E nessa linha reta perfeita, as 3 principais igrejas que São Miguel mandou fazer, elas têm a mesma distância entre uma e outra. Exatos 1000 quilômetros de distância. Exatos. Isso foi para mostrar que aquilo não foi invenção humana. E essa reta, ela é conhecida como uma espada de São Miguel. Se você olhar no mapa, a primeira parte começa numa ilha. E no desenho, né, a primeira parte é uma ilha, aí tem uma parte de água, aí depois vai direto. Forma perfeitamente o desenho de uma espada, né? A parte da ilha é aquela parte que a gente pega, que a gente segura, que é diferente. Então é conhecida como a espada de São Miguel. Cada igreja dessa tem uma história, tem toda uma relação de milagres que aconteceu. Até a igreja numa ilha tem até o parto que São Miguel fez. Essa ilha onde São Miguel mandou construir, 2 vezes por dia, agora já tem uma ponte, né? Já tem uma estrada, mas naquela época, quando foi construída 2 vezes por dia, a maré subia e aí não tinha como atravessar. Mas, quando a maré baixava, dava para atravessar a pé enxuto. Aconteceu que o povo estava indo lá para a ilha, deu uma mudança climática, não se sabe direito o que foi, e a maré subiu de repente. Todo mundo começou a correr desesperado, mas havia uma mulher grávida, já
beirando os 9 meses de gestação, né, já prestes a ter neném, que foi atravessando grávida, coitada, né, não pode correr. A coitada tentou correr, mas as ondas subiram, engoliram ela. Todo mundo ficou desesperado. Oh, meu Deus, a gravidinha, e agora? O que aconteceu? São Miguel, interceda por ela. Quando o povo se espanta, lá se vem a mulher, que estava grávida, saindo das águas com o bebezinho no colo. Mulher, como foi isso aí? Aí ela, eu não sei. Eu só sei que quando as águas começaram a se fechar, eu lembro de ter visto São Miguel. E agora eu só lembro de sair da água com o meu bebê no colo. São Miguel fez o parto dessa mulher. Deus sabe, Deus e São Miguel sabe como. Foi um milagre, né, que aconteceu. E tantos outros milagres aconteceram, né, na história da igreja. Inclusive, nós temos milagres de São Miguel no nosso Brasil. No século passado, mais especificamente em torno de 1928, 1930, houve uma revolta, uma revolução chamada Revolução Constitucionalista. E na cidade, hoje, cidade de São Miguel, em São Paulo, aconteceu que o exército que ia guerrear invadiu a cidade, chegaram para o padre e disseram: ó, seu padre, todo mundo, saiam da cidade que agora vai ter guerra. O outro exército está vindo, nós estamos aqui com a armada, a casa paroquial, que é grande, vai ser o nosso centro, e a gente vai se armar aqui e vamos começar uma guerra, e mulheres, crianças, saiam da cidade, porque quem estiver no meio pode ser ferido. O padre, corajosamente, diz: eu não sairei, porque está chegando a festa do meu padroeiro, São Miguel Arcanjo, e eu não vou abandonar a minha igreja, eu não vou deixar meu padroeiro justamente no dia da festa, eu vou ficar aqui. E assim ele permaneceu em oração, pedindo e clamando a intercessão de São Miguel. Quando a guerra, então, estava prestes a acontecer, e aqueles 2 exércitos já estavam quase se debatendo um para com o outro, aconteceu que os 2 exércitos, todo mundo da cidade, viu a imagem de um homem no céu. Aquele homem alado, né, com asas, então disse a eles: vocês não precisam lutar, já foi assinado o acordo de paz. E de fato isso tinha acontecido, mas naquele tempo não tinha um WhatsApp, né, não tinha essas modernidades, então eles não sabiam que a guerra tinha acabado de acabar. E aí eles acreditaram naquela mensagem. Pô, se um homem do céu falou, então é verdade. Todos foram comemorar, porque na guerra muitas vezes os soldados que estão lutando, eles não querem brigar, eles vão porque são obrigados. E todos começaram a comemorar porque a guerra tinha acabado, e um dos chefes de um dos exércitos foi até a igreja para agradecer a Deus por aquela guerra não ter acontecido. E quando ele entrou na igreja, conta-se que ao entrar na igreja, quando ele viu a imagem de São Miguel, ele reconheceu: foi ele que eu vi no céu e apareceu para nós. É um milagre que aconteceu, isso está nos registros históricos da cidade de São Miguel, no estado de São Paulo. Quem estiver me acompanhando, e vocês que estão aqui depois, podem pesquisar, porque isso é um fato que está nos registros históricos da cidade de São Miguel. E lá, a devoção a São Miguel é tão grande, mas tão grande, que eles lá estão construindo, desde o ano de 2013, se eu não me engano, a maior imagem católica do mundo. Essa imagem, ela vai ter 70 metros de altura, ela é 27 metros maior do que o Cristo Redentor, e será uma imagem de São Miguel. E além disso, eles estão construindo uma réplica do Monte Gargano, que foi uma igreja que o próprio São Miguel construiu. Não dá para contar, porque se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar até amanhã aqui falando sobre São Miguel. Mas lá eles estão construindo uma réplica da imagem de São Miguel. E aí eu achei muito interessante, porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul, existe um grupo lá chamado Nova Ordem de Lúcifer, que eles estão tentando construir uma imagem de 5 metros de Satanás. Pesquise aí, a história é verídica. Eles estão tentando construir uma imagem de 5 metros de Lúcifer, mas a imagem de São Miguel vai ter 70 metros de altura, né? E vai ter todo um complexo que tem previsão de inauguração da sua primeira fase já no ano de 2026. Né? Eles estão lá fazendo desde 2013 essa campanha, já iniciou as construções. A cabeça
da imagem já está feita, agora eles estão fazendo as outras partes, para então, lá com os guinchos, com o helicóptero e tal, eles fazerem a montagem dessa imagem, que vai ser a maior imagem católica do mundo. E vai ser justamente uma imagem de São Miguel. Veja se não é a profecia de Daniel, a profecia da Bíblia se cumprindo, que nos últimos tempos ele vê São Miguel sendo levantado. A devoção a São Miguel, ela está crescendo e se espalhando muito no mundo. E para finalizar, eu gostaria também de dar testemunho a vocês de que São Miguel, ele é o nosso protetor, é o nosso intercessor. E eu, juntamente com a minha esposa, nós, desde há 9, 10 anos atrás, que a gente vem fazendo a quaresma de São Miguel, nós somos devotos de São Miguel. Mas quando nós tivemos a nossa terceira gestação, do nosso terceiro filho, Micael, ele foi diagnosticado com uma deformidade no seu coração. De modo que, quando ele nascesse, ele teria que passar por uma cirurgia no coração, né? Então imagine você, pai, mãe, o desespero que nós ficamos ao saber que o nosso filho, ao nascer, assim que nascesse, seria levado para, né, um local ao lado, seria feita uma cirurgia em que eles iriam abrir o peito dele, abrir o coraçãozinho dele, colocar lá artificialmente a parte que não tinha, né, para suprir a deformidade que tinha, costurar de novo, e se tudo desse certo, ele teria uma vida normal. E lembrando que essa cirurgia não era feita pelo SUS, a gente tinha que arrecadar dinheiro para conseguir fazer essa cirurgia. Imagine o desespero, né, meu e da Rose, quando a gente se deparou com essa situação. E todo bom católico, quando se depara com uma situação dessa, se apega com quem? Com Deus, com Nossa Senhora e com os santos. Então nós consagramos o nosso filho Micael a São Miguel Arcanjo, e nós prometemos a São Miguel, esse menino está consagrado a você. E se ele nascer, ele vai receber e ser batizado com o seu nome. Por isso que eu falo, Micael é o mesmo significado de Miguel, só que é no hebraico. Então nós colocamos. E 2 meses depois, quando a gente fez a morfológica e recebeu esse diagnóstico, quando a gente foi fazer o ecocardiograma fetal, para ver como é que estava o coraçãozinho dele, na hora que os médicos colocaram lá, começaram a fazer o exame, eu lembro como se fosse ontem, quando o mesmo médico, do mesmo consultório, colocou lá o aparelho, ele disse assim, tá normal, ele não tem nada não, tá curado. E aí ele nos entregou o laudo dele perfeitamente normal. Não contente com isso, eu levei esse exame para um amigo meu, que na época trabalhava comigo, ele tem mestrado em saúde, e eu mostrei para ele, olha, está aqui o exame de 2 meses atrás, ele com a doença, né, com a deformidade, perdão, e está aqui o exame agora, com o coração dele, que disseram que está curado. O que você tem a dizer? Aí ele disse, Ciro, analisando aqui, eu lhe digo o seguinte, o ser humano, ele cresce proporcionalmente, de modo que nunca vai crescer um dedo, depois outro dedo, depois outro dedo. Os dedos crescem de maneira proporcional. Nesse primeiro exame aqui, o coraçãozinho dele não tem essa parte, não tem nada. E nesse segundo exame aqui, ele tem a parte totalmente desenvolvida, proporcional aos outros. Isso é um milagre. Eu poderia dizer que isso aqui só pode ser as tuas orações, porque o normal seria ele ter aqui essa parte subdesenvolvida, menor do que as outras partes do coração, desproporcional, e até o final da gestação, ele desenvolvendo e não precisar fazer cirurgia. Mas 2 meses atrás não ter nada, e 2 meses depois ter perfeitamente proporcional às outras partes, a ciência não tem como explicar. Só pode ser as suas orações. E aí, naquele momento, eu me convenci, né, do milagre que São Miguel, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo tinham nos concedido. Por isso que, desde então, toda a quaresma de São Miguel, nós, além de rezar a quaresma, a gente faz questão de propagar a devoção a São Miguel Arcanjo. Por isso que nós viramos noites e noites escrevendo este livro
com a história de São Miguel. Por isso que toda paróquia, toda comunidade, todo grupo que me convida para palestrar sobre São Miguel Arcanjo, eu vou. Não cobro nada, né? Tem algumas paróquias que me perguntam, quanto é que você cobra para vir aqui? Pessoal lá de Pedro II, Nossa Senhora da Conceição, quanto é que você cobra? Eu não cobro nada. Se você puder ajudar nas passagens, no transporte, eu agradeço, mas eu não cobro. E aí lá eu divulgo meu livro, aqueles livros que eu vender, ajuda a custear todo esse trabalho de evangelização que a gente faz de graça, sem cobrar nada. E eu faço isso porque eu tenho uma dívida eterna para com São Miguel. O que São Miguel me deu, que foi a cura do coração do meu filho, eu posso passar a vida toda falando dele que eu não vou pagar. Toda vez que eu olho para ele, eu vejo como Deus é bom, como São Miguel me ajudou. E toda vez que eu falo o nome dele, não tem como não lembrar da graça que foi essa cura que eu recebi, essa cura que ele recebeu. Por isso que sempre a gente propaga, né, a devoção a São Miguel. Você aí que nos escuta, que é coordenador de paróquia, comunidade, e quer receber essa palestra na sua comunidade, depois entre em contato comigo, que eu vou, tendo espaço na agenda, graças a Deus, tem muita gente me chamando, e eu já tenho 7 locais ainda diferentes para ir pregar sobre São Miguel. Mas onde me chama, eu vou. E ano que vem, eu vou voltar com outra palestra sobre São Miguel. Não vai ser essa mesma, vai ser outra, onde eu vou falar sobre as aparições e fundamentação bíblica, mas toda quaresma eu quero propagar cada vez mais a devoção a São Miguel Arcanjo. E dou esse testemunho para você que está aqui e para você que está me ouvindo. Se apegue com São Miguel. Confie nos santos. Confie em São Miguel Arcanjo. Ele foi o anjo que Deus designou para nos ajudar nas batalhas espirituais, para nos ajudar a derrotar o nosso inimigo, para nos socorrer nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida na fé. 3 anjos Deus revelou. São Gabriel é o mensageiro de Deus, é aquele que nos orienta, nos direciona. São Rafael, Deus cura, é aquele que muitas vezes nos cura, nos traz aquele auxílio, principalmente relacionado às doenças espirituais. E São Miguel é aquele responsável para nos proteger, para lutar por nós e nos ensinar a lutar. Ele que é o anjo, o líder dos anjos, ele intercede incessantemente por nós. Por isso, quando você rezar a quaresma de São Miguel, quando você pedir a intercessão dele, saiba, São Miguel intercede por você, São Miguel cuida de você. Eu recebi essa graça de São Miguel e eu não sou melhor do que ninguém. E tenho certeza, se você rezar para São Miguel, se você pedir a intercessão dele, Nossa Senhora, os santos, os anjos, eles vão agir na sua vida. Basta você rezar e você pedir que Deus age. Amém? Muito bem. E fica aqui, mais uma vez, antes da gente encerrar, o meu apelo. Você aí que está nos escutando, que ainda não colaborou, esse QR Code aí no cantinho é para ajudar a que a nossa paróquia realize o primeiro encontro das crianças com Cristo. Nós temos um projeto de evangelização muito forte para nossas crianças. Nós temos ações já programadas esse ano. E o pontapé inicial é este encontro. Então, você que deseja colaborar com qualquer quantia, entre aí nesse QR Code e faça a sua doação. Garanto, esse dinheiro vai ser muito bem utilizado. E você que deseja colaborar de outra forma, temos alguns empresários que já estão fazendo doações de alimentos, materiais para o encontro. Depois entre em contato com a gente da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que nós vamos muito agradecer. Deus ama quem dá com alegria, e o próprio Jesus falou, nenhum copo d'água dado a esses pequeninos em meu nome ficará sem sua recompensa. Então, agradeço você que está nos acompanhando, você que assistiu, você que compartilhou e principalmente você que colaborou conosco. E a vocês que estão aqui, quando terminar, a gente vai dar um tempinho, vender os pontos da rifa, cada ponto custa R$1. Quem mais ganhar, mais chance, quem mais comprar, mais chance tem de ganhar. São 2 kits de São Miguel, e nos 2 kits, né, tem o livro de São Miguel Arcanjo, né? Esse livro, se você quiser adquirir, pode também aí estar postando, ele custa R$40, ele é todo colorido, ele foi feito e diagramado, né, para ajudar
a contar a história de São Miguel, principalmente para as crianças. Ele é ótimo para você contar a história do santo para as crianças antes de dormir. Ele tem 100 páginas e ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é essa história que eu falei aqui, são as 30 primeiras páginas. A segunda parte são a história das aparições de São Miguel na Bíblia. A terceira parte são as aparições de São Miguel Arcanjo. Essa aparição que eu contei do Brasil, a aparição de cada uma das 7 igrejas, outras aparições também estão tudo aqui nesse livro. E a última parte são orações a São Miguel Arcanjo, onde a gente tem o roteiro da palestra de São Miguel, a gente tem o terço a Nossa Senhora do Apocalipse, que é uma devoção ligada também a São Miguel Arcanjo, e o terço a Nossa Senhora das Vitórias. Então, quem quiser adquirir o nosso livro, ele custa R$40. Vocês que estão aqui, nós temos alguns exemplares ali com a Rose, também temos História de uma Alma de Santa Teresinha e o devocionário a Nossa Senhora das Lágrimas. E aí, se quiser adquirir, fique à vontade. E você que está acompanhando, pode também aí estar comentando, eu quero o livro, que aí quando terminar a live, eu entro em contato com você. E você também, que quer receber esta palestra na sua comunidade, no seu grupo, na sua paróquia, comente aí, eu quero a palestra, que aí eu também entro em contato com você. Eu tenho muito interesse em propagar São Miguel Arcanjo, porque a dívida que eu tenho com ele, eu vou passar a eternidade todinha e não tem como pagar, que é o meu filho que foi curado, né, dessa deformidade no coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então, para a gente encerrar, tem algum aviso, Pedro? Não, né? Então, para a gente encerrar, agradeço vocês que nos acompanharam, que compartilharam, né? A gente vai rezar uma Ave Maria, pedindo também a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, e aí a transmissão é finalizada e nós aqui vamos fazer o nosso momento de sorteio, né, sobre o sorteio da rifa. Então, peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, ela que é a rainha do céu, que é a rainha dos anjos, rezando esta Ave Maria por nós, por nossas famílias, de modo especial por todos aqueles que mais precisam de oração, que mais precisam da intercessão de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, e muitas vezes não tem a graça, não tem a iniciativa de pedir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai, Senhor, a nós e a nossas famílias, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então quem quiser comprar aí o ponto da rifa, aproveite esse momento, a gente vai fazer um intervalozinho, e aí compre o ponto, é apenas R$1. Quem mais comprar, mais